Fala pessoal, meu nome é Darlan Rodrigues Botega, eu sou executivo na empresa que eu estou atuando hoje, é uma empresa de mais de 50 mil funcionários e eu tive aí o grato convite de poder fazer um bate-papo aqui, a pedido e a convite da Col Daniel, para a gente falar um pouquinho sobre o Teams. Na verdade, nessa live de hoje, dá 10 dicas de reuniões mais organizadas e, consequentemente, mais produtivas, para a gente aproveitar o nosso dia a dia, para nós podermos criar reuniões efetivas, reuniões que gerem engajamento e que não sejam reuniões pesadas ou com muitos processos falhos, né? Às vezes até de ajustes básicos do sistema. Então hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês sobre o Teams, né? E nada mais justo do que estar gravando essa live dentro do próprio Teams, né? Então eu estou gravando pelo Teams, utilizando ela e a gente vai passar essas dicas aqui. Mas primeiro de tudo, eu gostaria de falar principalmente nessa visão das plataformas colaborativas. Nós tivemos esse boom, infelizmente, ou felizmente destilado pela pandemia, dessa aceleração que, de uma forma ou outra, iria acontecer. As plataformas colaborativas estavam ganhando espaço, mas, segundo o Valor Econômico, agora de 25 de novembro, tivemos um boom de 31 vezes mais usuários participando, entrando dentro das plataformas colaborativas, sendo que a receita dessas empresas, como o Teams, como o Zoom, como o GoMeeting e tudo mais, cresceram em torno de 3 vezes. Né? Então, plataformas colaborativas vieram para ficar, elas trouxeram essa facilidade do remoto e elas trouxeram a praticidade do dia a dia, permitindo que façamos nossos trabalhos tanto em casa, quanto home office, né, quanto remoto, quanto coworking, quanto no trabalho presencial e ganhando tempo, ganhando produtividade. Do outro lado, tem o desafio do dia a dia, tem o desafio do trabalho de se fazer isso, né, de se construir este modelo de uma forma eficiente, de uma forma produtiva, mas que não vire consumos constantes de estrutura, né? Para que não vire uma reunião, um simples apertar de botão e colocar todo mundo. Eu brinco dentro do Jumanji, né? Igual aquele filme, o filme original do Jumanji, apertava um botão, né? A gente aperta um botão e agora está dentro do dia a dia, tendo que participar de N reuniões. Então, antes de dar essas 10 dicas, eu queria passar aqui primeiro 3 grandes premissas que eu julgo ser muito importante para a gente trabalhar com Teams de forma eficiente, transformando ela em uma ferramenta de extrema produtividade, ferramenta que ela é. Primeiro de tudo, que colaboração exige disciplina. Então, usar as ferramentas, usar as reuniões, elas se tornam efetivas se o conjunto, se as pessoas utilizarem de forma efetiva. Então, de nada adianta utilizar um planner, de utilizar anotações de reunião, de utilizar um whiteboard, de compartilhar uma apresentação, se ela não for utilizada por todos, se ela não for conhecida por todo mundo. Então, a primeira dica que eu trago aqui, a primeira premissa que eu gostaria de trazer para vocês é: usem com disciplina. Se for para conhecer e para aplicar um processo dentro dessa ferramenta, utilize e divulgue por todos, porque não adianta você só usar um planner, ele tem que ser colaborativo, justamente como o próprio nome diz. No outro ponto, a gente tem que usar o compartilhamento das informações, né? A segunda premissa é compartilhar as informações de forma inteligente, né? Compartilhar os arquivos, a participação, participar os quiz, utilizar quiz, pesquisas, fomes, eles se tornam efetivos. Volto de novo a falar se todo mundo estiver utilizando. Então, usem a inteligência e a praticidade da ferramenta para o seu bem. E por último, é um canal de colaboração. Apesar de ser um canal de colaboração, ele é um canal de comunicação. E aí um recado aí que eu queria passar, muito importante, a gente sente na pele no dia a dia, é que a comunicação tem duas partes, tem o emissor e tem o receptor. E o convite aqui para vocês se você for o emissor, tenha carinho, tenha cuidado para fazer reuniões programadas, né? Sempre que possível programadas, mas mais ainda, fazer com qualidade, fazer com organização. Você vai trazer o interesse do receptor que precisa receber aquela mensagem, aquela comunicação. Do outro lado, se você é um receptor, muito importante também você mostrar
que você está interessado em receber aquela mensagem, né? Nada mais complexo, nada mais desafiador do que você estar falando para uma plateia vazia, ou hoje, nas plataformas colaborativas, todo mundo com a tela desligada, para você compartilhar e conseguir ver os dois lados. O emissor passar e sentir, sentir o calor da plateia, sentir a receptividade é muito importante, mas do outro lado também é muito importante que o emissor, que o receptor queira ouvir essa mensagem, esteja atento também, né? De nada adianta participar de 2 reuniões ao mesmo tempo, com certeza você não vai aproveitar nenhuma das 2. Então essas são as 3 grandes premissas que eu queria passar para vocês. Além disso, né, a velocidade das reuniões, elas permitiram que a gente conseguisse ganhar mais isso, mais velocidade, e às vezes tem que acontecer com não programadas ou programadas, mas o principal de tudo é que a gente consegue utilizar o Teams de forma produtiva com algumas dicas. E aí eu queria compartilhar aqui algumas dicas, gravando no Teams para vocês, justamente para termos reuniões cada vez mais organizadas e produtivas. Então, deixa eu começar compartilhando a minha tela com vocês, né? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, essa minha telinha, que eu vou estar aqui efetivamente aparecendo junto com vocês, mas a ideia é que a gente trabalhe aqui em formato de produtividade, né? Então, eu compartilhando a tela aqui com vocês, eu queria ao mesmo tempo mostrar algumas premissas. Então, o primeiro ponto aqui é a facilidade de poder agendar reuniões no Outlook, no seu calendário. Você não precisa efetivamente ter que vir aqui no calendário para agendar uma reunião. Você pode, né? Claro que aqui você permite fazer as reuniões, mas nada te impede de você também fazer este agendamento pelo próprio Outlook, né? E às vezes o pessoal não agenda no Outlook porque ele não permite, ou às vezes você agenda uma reunião lá e ele não permite que você tenha esta reunião disponível. Então, o meu convite aqui para vocês sim, agendem pelo Outlook. Você tem algumas premissas aqui, quando você utiliza o Outlook, de adicionar os participantes, e uma grande diferença é que, diferente do Teams aqui, ó, diferente do Teams, quando você vai marcar uma reunião, você não consegue colar um hall de participantes aqui dentro. E no Outlook, você pode, se você tiver lá 40 participantes, colocar os e-mails com ponto e vírgula aqui, você consegue colocar todos de uma vez, e se a sua companhia já tiver aqui os envolvidos, você consegue localizar e adicionar as pessoas. Ao mesmo tempo, qual que é a diferença? Como é que você cria uma reunião no Teams aqui? Simplesmente clicando nesse botãozinho aqui de criar a reunião, ele automaticamente cria uma sala para vocês. Você pode adicionar os participantes aqui dentro. E esta reunião, ó, vamos botar aqui quinta-feira, dia 17, às 8 horas da manhã, ela automaticamente também vai para o Teams. Então é isso. E claro, né, pessoal, outra dica aqui, né? Dá uma olhadinha aqui no assistente de agendamento, se vocês estão com, né, se os colegas envolvidos não têm uma reunião, né? É cada vez mais importante a gente conseguir respeitar os prazos e as participações desses colegas. Feito isso, quando eu envio essa reunião aqui via Teams, dentro do nosso calendário lá no dia 17, a gente acaba conseguindo atualizá-la e criar essa reunião. Ela é criada automaticamente, olha aqui a reunião, lá no Teams também. E claro, né, a parte boa é que já está com o link da reunião aqui, e no nosso Outlook a gente também consegue acessar. É uma dica básica, mas às vezes o pessoal esquece de criar esta reunião aqui dentro do Outlook, ok? Fica fácil, fica fluido para a gente fazer. Outra dica, minha segunda dica, deixa eu fazer uma coisa bem legal aqui para vocês. Eu queria pegar aqui, ó, e aproveitar a nossa reunião e utilizar as ferramentas que elas têm. Então, quando eu entrar aqui, eu consigo entrar aqui em mais ações e a gente pode ter várias opções. E eu queria já, antes, né, a dica bônus aqui, né, anotações da reunião. Você pode participar e criar as anotações da própria reunião aqui dentro. Então, o meu convite aqui para vocês é que a gente possa otimizar isso. Então, eu vou colocar aqui as nossas dicas de reunião, ó. Dicas de reunião, e essas anotações, elas podem ser compartilhadas e sendo produzidas com todo mundo. Então, aqui eu tenho as nossas 10 dicas aqui para serem trabalhadas,
e eu simplesmente coloquei nas anotações da reunião. Então, a primeira aqui, né, de agenda de reuniões pelo Outlook, a gente já cumpriu, vou ticar ela. E aí eu queria, primeiro aqui, claro, né, preparar o seu áudio e vídeo. O que isso quer dizer, preparar o áudio e vídeo? Quando você entra na sua sala de reunião, vai aparecer uma telinha, uma pré-tela, uma pré-sala de reunião. Deixa eu ver se eu consigo simular uma aqui. Quando você clica aqui, ó, pronto, você vai abrir essa antessala, essa sala de reuniões. Aqui é importante, pessoal, o convite para vocês usarem alguns recursos importantes para não atrapalhar, principalmente se já tiver gente na sala e tudo mais. Então, permitir que a gente faça isso vai permitir que a gente possa ocultar o nosso vídeo, vai permitir que a gente possa usar o áudio do computador, entrar com o fone mutado já, ou até não usar áudio nenhum e entrar mutado. Eu claro, gosto de colocar como opção sempre chegar com o áudio e o microfone mutados, porque aí você liga durante o processo. Então você consegue se enxergar, você consegue ajustar o teu. Daqui a pouco entra com microfonia, entra com barulho, o pessoal está falando alguma coisa e a gente entra de uma forma mais cautelosa, suave e educada possível. Ok? Então essa antessala nos permite fazer esse trabalho aqui de boas-vindas, esse trabalho, né? Não digo de boas-vindas, mas um trabalho de uma antessala para a gente poder dar um oi ou chegar de uma forma mais, digamos, mais ajustada, sem muita agressividade, ok? Além disso, pessoal, outra dica também aqui na antessala, né? A gente poder trabalhar, né? E já partindo aqui no mix da terceira dica, a gente poder editar também nessa antessala, deixa eu voltar lá para a antessala, a gente poder também utilizar essa antessala como um ajuste de iluminação e um ajuste de fundo de tela. Então, por exemplo, se você está num local muito poluído atrás, com pessoas se movimentando, utiliza as telas de fundo, né? Você tem o desfoque para poder utilizar aqui, você tem alguns fundos padronizados, né? Para você poder utilizar, você tem os fundos que você quiser escolher, inclusive podendo utilizar alguns fundos específicos, né? Que a gente tenha de participação. Então, a dica pega aquela foto, né, adicionar uma nova foto, pega aquela foto legal que você tem e utilize ela, né, para compartilhar. Eu, por exemplo, bati uma foto de um lugar aqui bem legal, ó, deixa eu carregar ele aqui. Olha só, bati uma foto de um lugar bem legal, e olha que legal a qualidade, né, para a gente poder utilizar. Então, utilizem os fundos de tela como fundo de tela importante, como um modelo para você, se tiver muita poluição. Se você estiver num ambiente mais favorável, que não tenha movimentação, que o seu fundo de tela não chame muita atenção, sem problema nenhum de você utilizar ele normal. A dica número 2 é sempre utilizar, cuidar com a iluminação, né? Normalmente, se você está contra a luz, aqui contra a luz, né, tem o fundo aqui, mas mais que isso, se a luz tiver, o sol estiver por trás de você, você vai ficar só a sombra, se você, principalmente usando o fundo de tela. Então, uma dica muito legal, muito importante, é usar um ring light, ó, eu estou utilizando, a gente utilizar um modelinho de ring light para poder ter uma iluminação de mais qualidade, ou pelo menos para não ficar aquela sombra, né? Para não ficar aquele modelo de denúncia anônima, né? Que fica quase tendo que só falta distorcer a voz para você, sendo uma pessoa que não quer se identificar. Então, LED, ou às vezes até o próprio celular, você colocando a luz aqui do lado, você vai conseguir ter uma iluminação de melhor qualidade para que também possam as pessoas ficarem acompanhando você. Você ter uma apresentação de qualidade, né, uma imagem pessoal, com áudio de qualidade, com a ring light, com uma iluminação, vai permitir que vocês façam um fluxo legal de trabalho, de atendimento, ok? Compartilhado a tela, né, a gente já tica aí a nossa terceira dica, deixa eu ir aqui nas minhas anotações para não esquecer, olha que legal. Terminamos aqui e terminamos também o fundo de tela e iluminação. E aí a quarta dica é justamente sobre economia de banda, pessoal. Muitas vezes, quando tem muitas pessoas na reunião, a gente acaba vendo muito gap, né? Se tiver muita gente utilizando ou a conexão não estiver boa. A dica aqui é uma dica importante que às vezes a gente faz errado. A gente acaba vindo aqui ó, e desligando o nosso vídeo.
Mas a ideia não é desligar o nosso vídeo. A ideia é que a gente desligue os vídeos que vêm, que consomem banda. Então, a dica é, quando nós estivermos na telinha com várias pessoas participando, 3 pontinhos, desativar vídeo de entrada. Notem que eu desativei o vídeo de entrada e ainda estou aparecendo. Então, você pode se enxergar, ou pode enxergar como os outros estão te vendo, mas mais que isso, você desativa o vídeo de entrada, você ganha banda, porque só vem áudio, não vem vídeo, e a apresentação, fiquem tranquilos, continua a apresentação de quem estiver fazendo sem problema nenhum. Então, essa economia de banda é muito importante ativar aqui, né? Desativar os vídeos de entrada, ó, ativado, desativar os vídeos de entrada, vão te permitir fazer com que essa economia de banda não dê um gap, não dê um lag e você não trave aí assistindo aí uma apresentação ou participando de uma reunião tão importante, beleza? Seguindo nossas dicas aqui de reunião, na reunião a gente tica a nossa economia de banda e a gente vem aqui na quinta, que é lobby versus participante versus apresentadores. Opa, o que é isso, Darlan? O que isso tem a ver? Como é que é isso? O lobby versus participantes versus apresentador é justamente quando a gente vai ter reuniões maiores, reuniões grandes, que a gente quer que a sala não vire uma bagunça, tá? Então, sempre que você criar uma reunião, ele tem um modelo default que você consegue padronizar isso aqui. E aí a gente consegue fazer essa padronização nas opções de reunião. Como é que a gente faz isso? Antes de você entrar na reunião, ou você entrando como principal, né, como apresentador, você pode clicar aqui nos 3 pontinhos e entrar aqui em opções de reunião. Clicado em opções de reunião, você pode escolher o seguinte, quem pode ignorar o lobby? Se você colocar essa opção, o lobby é aquela sala que fica aparecendo a mensagem inicial aqui do pessoal. Então, quando você tem essa mensagem inicial, quando você tem essa mensagem que, fulano entrou, é muito bom para o controle de quem está entrando, até para você moderar. Mas se você passou um link particular e não tem problema de quem vai participar, para não ficar aquele lobby apitando, um monte de gente entrando, simplesmente você tica. E se o pessoal entrar por celular, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, quem pode ignorar o lobby? Todos. Se você clicar aqui, ninguém mais vai ter aquele pedido de ingresso no lobby e entra direto na reunião. Então, às vezes, colegas que estão participando, que às vezes entram num ambiente logado da sua empresa, mas estão acessando pelo celular, muitas vezes o sistema vai pedir para ingressar no lobby, porque é um convidado. Se você tirar isso, não tem mais esse apito do lobby. Se você quiser moderar todo mundo, você pode botar assim, somente eu, todos os colegas que entrarem vão precisar ter essa admissão dentro do lobby. Essa mesma definição vai permitir que a gente também faça quem pode apresentar ou não. Quando você está em modo de apresentador, quando você tem todos os apresentadores envolvidos, todo mundo pode puxar a apresentação ou clicar aqui, né, nas opções de compartilhamento, e essa opção de compartilhamento comprometer aí o fluxo, comprometer o uso disso, ok? Então, quando você decide isso, você pode falar o seguinte, somente eu ou somente pessoas específicas. E aí, quando a gente convidar o apresentador, eu adiciono ele aqui como apresentador e os demais vão ficar como participantes. Os participantes não podem acessar a apresentação, não podem assumir o controle da apresentação. E vocês podem. Então, quando você criar isso, pode botar pessoas específicas ou somente eu. E aí, quando a pessoa estiver aqui dentro, você pode clicar nos 3 pontinhos e selecionar ou converter ele em apresentador e vice-versa, pegar o apresentador e converter em participante apenas. Ok? Isso permite que você gerencie o lobby, gerencie as apresentações e facilite este fluxo de interação, sem estar muita gente puxando tela, descendo tela, compartilhando, mutando o pessoal e tudo mais. Ok? Feito isso, a gente tica aqui a nossa quinta anotação e vamos para a sexta, modo galeria e o modo destaque. Isso é muito legal mesmo para a gente usar. Quando você estiver gerenciando vários palestrantes que vai estar dando dicas para vocês e tudo. Primeiro de tudo, a gente tem aqui o modo galeria. Claro que não vai estar aparecendo aqui para mim, mas além do modo galeria, que divide em até 9 pessoas, a gente tem a galeria grande.
E essa aqui vai permitir um quadro de até 49 pessoas. Então, é muito legal para você ver todo mundo participando, e, né, em reuniões maiores, e principalmente também até para dar aquele print de tela, né, no final do evento, dando tchauzinho a todo mundo e tudo mais. É muito legal, muito interessante. E o modo divertido aqui, que é o modo conferência, que aparece todo mundo sentado em conferência, e agora o Teams, né, Microsoft liberou recentemente vários outros layouts. Eu até coloquei aqui no chat algumas imagenzinhas que ficam bem legais ali, eu queria compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, né, o modo galeria fica desse jeitinho aqui, olha só que legal, fica até 49 participantes para vocês poderem olhar. E o modo conferência, fica a galera aí sentada em sala de aula, ou fica a galera no aquário, e por aí vai. Então ele é bem legal, ele é bem divertido, e permite aí ter uma forma diferente de se acompanhar, de olhar o pessoal participando, ok? E a outra dica aqui é destacar a pessoa que está falando. Então, por exemplo, se você tem várias pessoas, e uma vai apresentar, se você deixar no modo galeria, vão aparecer 9 pessoas, e aquela pessoa pode estar ali dentre os 9, ou às vezes até não destacada, ok? Então, nesse destaque, o convite é clicar aqui em mostrar participantes. Na lista, você vai ter nos 3 pontinhos o destacar a pessoa. Quando você clicar em destacar a pessoa, ela fica na tela grande, e os quadrinhos embaixo, os 9 quadrinhos ou mais, né, ficam distribuídos aqui embaixo. Claro que uma dica importante aqui, é importante você gerenciar para não esquecer. Daqui a pouco terminou a fala de alguém, entra outro, você vai ter que tirar o destaque e colocar o outro, senão vai ficar uma pessoa ali embaixo no cantinho aqui falando, e o outro colega olhando para a reunião sem ser apresentado. Quando você destaca, aparece a pessoa. Quando ele compartilha uma apresentação, não tem problema, vai aparecer a apresentação no lugar dele, né? Então, sem problema nenhum, você consegue ver a apresentação, ela vai estar no modo fluido, sem problema nenhum. A gente consegue fazer isso de um formato bem legal, ok? Vamos lá para a nossa próxima dica. Deixa eu voltar aqui para as anotações da reunião. E a nossa 7ª dica é justamente o da organização. Mutar todo mundo, né? Mutar todos os participantes e o erguer a mão. Isso é para dar organização no evento. Aqui não vai estar aparecendo para mim, mas nessa opção, quando você mostra os participantes, vai estar a lista aqui dos apresentadores, vai ter aqui embaixo a lista dos participantes e vai ter a opção aqui, mutar todos, ou em cada participante você pode ir mutando, certo? Se você tiver a opção de mutar todos aqui, ela é uma opção muito importante, muito legal para controlar. Às vezes alguém abre o áudio involuntariamente, sem querer, e a gente tem que fazer o mute disso. Então a minha dica aqui são duas, casando junto com a opção aqui do erguer a mão, né? Ó, quando você quer falar, opa, ergue a mãozinha aqui. Então pedir a vez é aqui. Então no começo das reuniões, vamos fazer o seguinte. Pessoal, ó, quando alguém estiver apresentando, se tiver barulho, eu vou avisar aqui o apresentador que eu vou mutar todo mundo. E aí o apresentador, claro, né? Tem que tirar do mute dele rapidinho. E se alguém quiser falar, por favor, puxa a vez. A parte legal é que quando você ergue a mão, você entra na ordem. Então você vai estar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, que a gente vai poder respeitar a fila. E você que está gerenciando a reunião, você pode baixar a mão clicando aqui nos 3 pontinhos e baixar a mão do colega, ou o próprio colega, quando for falar, pode baixar a mão. Então aqui uma dica de organização. Pessoal, vamos fazer a reunião aqui. Quando tiver algum barulho, eu vou interromper o apresentador, pedir para ele tirar do mudo dele, porque eu vou mutar todo mundo. Aperta lá no mute, o apresentador desmuta e continua falando, fica o silêncio na sala. E do outro lado, fala o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, ou quiser interromper, ou quiser falar, vamos seguir a premissa, ergue a mãozinha aqui e a gente vai moderando. Você, como coordenador da reunião, pode ir moderando que hora que este colega pode participar e falar, ok? Legal, vamos lá para a nossa 8ª dica, compartilhamento, né? Compartilhamento de telas e reprodução do áudio. Uma dica importante aqui, e aí eu não tenho ela aqui compartilhada, deixa eu fazer um print da tela para mostrar para vocês, deixa eu descompartilhar minha vídeo da vídeo que eu estou aqui, né? Para vocês não mudou, mas estava com a tela compartilhada. E quando eu subir a tela de compartilhamento, deixa eu recortar aqui, legal. Pronto. Quando eu compartilhar a tela com vocês, a dica aqui é a seguinte. Opa.
Deixa eu voltar que eu compartilhei a outra tela. Quando eu compartilhar aqui para vocês, a gente tem duas opções. Opa, tá aqui, ó. Eu compartilhei, eu printei a tela aqui, né, pessoal? Então, olha só, quando você abre a tela lá no botãozinho de compartilhar que está aqui em cima, depois eu mostro o meu aqui, né? Aquele botãozinho com a flechinha para cima aqui, né? Que a gente tem. Essa opção aqui deste compartilhamento aqui em cima vai nos trazer esta tela. E essa tela aqui tem duas dicas importantíssimas com relação ao compartilhamento e principalmente de vez em quando o pessoal sofre muito em compartilhar o áudio, tá? Primeiro de tudo, normalmente quando você vai compartilhar, a gente tende a utilizar muito isso aqui, ó. Utilizar a apresentação ou a janela vigente. Essa janela, ela compartilha o programa dedicado. Mas a minha dica para vocês, na verdade, pessoal, e sempre funciona muito bem, é a gente utilizar o compartilhamento da tela. Olha, eu tenho duas telas aqui, mas a dica aqui é utilizar o compartilhamento da tela. Então você escolhe, por exemplo, um PowerPoint que você vai apresentar e você compartilha a tela do PowerPoint. Dá um F5 na tela que você vai utilizar, a tela principal. Se você tiver duas, melhor ainda, né? Que você pode ter o vídeo e a tela juntos, mas você compartilha sempre a tela. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai poder ficar migrando de uma tela para outra e o PowerPoint ele não fica tão lento. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quando você faz este modo de compartilhamento, você perde algumas opções. Quando, por exemplo, o próprio participante pode navegar para frente e para trás da apresentação e tudo mais. Mas eu, assim, como a gente quer a atenção do palestrante, né, de quem tiver do participante, eu prefiro muito utilizar o compartilhamento da tela. Este compartilhamento permite que o PowerPoint seja rápido. Dica importante aqui, tá? Cuida muito, que como você está compartilhando a tela, pode ser que você abra aí, né? Você fecha o PowerPoint e apareça uma outra mensagem, apareça um WhatsApp, coisas que você não quer. Então, cuida muito com isso, mas nada te impede de utilizar isso, né? Se você tiver notificações aqui e tal, cuidar com isso, mas funciona muito legal este fluxo com vocês, ok? E junto com isso, a dica para mim aqui de ouro, volto para essa telinha, é que muitas vezes quando você compartilha a tela, você também, se tiver algum vídeo, olha aqui a dica, incluir o som do computador. Quando você habilita este botão, qualquer vídeo que você passar, este vídeo vai sair o áudio também. Se você compartilhar a tela sem clicar neste áudio, você não consegue fazer o compartilhamento do som. Então a dica de ouro aqui é, sempre clique aqui em incluir som do computador, porque qualquer som, qualquer áudio que passar, vai sair para os colegas que estão participando com a gente, ok? Essa é uma dica muito importante que toda volta e meia, né, como a gente participa aqui numa empresa muito grande, volta e meia a gente vê vídeos sendo passados com áudio mutado, não sai som e tudo mais, e é só habilitar aqui. E às vezes compartilhar o PowerPoint gera esse problema. Então a minha dica de ouro aqui é, utilize sempre o compartilhamento da tela, junto com o compartilhamento do áudio. Outra dica, se você estiver utilizando algum fone de ouvido, às vezes, teste antes, porque às vezes o áudio compartilhado, o som que vai sair do computador, como você está com fone de ouvido, não é o mesmo som. Então ele compromete. Normalmente, quando eu vou passar algum vídeo, eu desligo o fone de ouvido, eu fico no modo normal para poder passar o vídeo, tá? Isso é muito importante para ele funcionar de forma fluida, ok? E aí a outra dica aqui de ouro que a gente tem, deixa eu voltar lá para a gente ticar a nossa 8ª dica. E aí uma outra dica muito legal é a dica do quadro branco. O que é a dica do quadro branco, Darwin? Quando você compartilhar, tem aquela premissa, aquela brincadeira, né? Fala assim, entendeu o que é que eu desenho? O quadro branco vai permitir que a gente faça esse compartilhamento de desenhos. Então, se você utilizar o desenho, quiser fazer um rascunho, alguma coisa, inclusive colaborativa, você pode usar o quadro branco. Clicando de novo aqui no compartilhamento de conteúdo. Quando você clicar no compartilhamento de conteúdo, ele vai abrir estas opções aqui, né, que eu já mostrei para vocês. E olha aqui que legal, a gente tem o quadro de comunicações, o whiteboard, o quadro branco.
Quando você clica aqui, olha o que acontece. Deixa eu descompartilhar e compartilhar o quadro branco para vocês. Quando eu compartilho o quadro branco, pessoal, ele vai carregar um quadro branco. E esse quadro branco vai permitir que a equipe, inclusive, participe fazendo rascunhos. Ah, vamos fazer o seguinte, é o fluxograma A com B, aí fulano faz C, vem para cá, né? Aqui vai ser a Maria, aqui vai ser o João, e por aí vai. Você consegue colocar este fluxo e vai construindo um dashboard, pode apagar, pode criar novas cores, pode fazer um fluxo, criar uma matriz e tudo mais. E isso desenhando, né? Então vai permitir que você utilize um quadro branco, né? E esse conteúdo é compartilhado. Se não pegou, deixa eu dar um print na telinha aqui do quadro branco, porque eu não sei se no vídeo vai aparecer. Então, deixa eu colocar aqui, mas eu vou compartilhar de novo o meu conteúdo. Compartilho a minha tela. Olha lá, estamos aqui de volta. Eu compartilho a minha tela e essa tela, ela vai mostrar aqui o quadro branco. Olha o print que eu dei aqui. Não sei se vai aparecer no vídeo o quadro branco, mas eu tirei o print aqui para vocês. Ó. Então, o quadro branco, quando você compartilhou e acessou lá o whiteboard, você pode fazer os rascunhos aqui que você quiser, que vão ficar de modo compartilhado, ok? E aí a gente tem, chegando aí para a nossa última dica, né? É isso que eu estou fazendo aqui com vocês agora, que é o gravar e reproduzir. Por que eu falo isso, né? Por que essa é a nossa dica de ouro aqui do gravar e reproduzir? Sempre que for possível, sempre que for autorizado, né? Minha dica aqui para vocês é poder gravar a reunião. Por quê? Porque às vezes tem um ponto interessante, um ponto importante, uma declaração legal que foi feita por alguém, e essa declaração você perdeu, né? E gravada, falada pelo próprio emissor da mensagem, ia gerar muito mais resultado, muito mais impacto do que você. Então a dica aqui é sempre utilize a gravação vai estar disponível aqui nos 3 botõezinhos também, parar, né, iniciar gravação, parar, e inclusive com legendas ao vivo, que você pode trazer para o português, se tiver algum deficiente auditivo, por exemplo, que vai poder também ler a tradução simultânea. Mas a dica aqui, a dica principal é justamente isso, de você gravar a vídeo, para você fazer os resumos, para você organizar aí os seus pontos de atenção, fazer uma ata e tudo mais, facilita demais isso. E normalmente, né, se a empresa já tem aqui o pacote do Office, você acaba tendo o Stream, que é o programa onde fica esse repositório de informações e tudo mais. E quando a gente traz aqui, a gente consegue trazer para dentro do Stream esse resumo das informações. E a parte legal é que lá vai permitir no Stream a edição do vídeo, a gente colocar detalhes de conteúdos, ele vai permitir que a gente possa editar, ele vai permitir que a gente possa organizar isso aqui tudo dentro de um modelo. Deixa eu puxar um Stream aqui para a gente, e aí fica legal, porque quando a gente recorta no Stream, ó, deixa eu trazer a telinha aqui para vocês, ó, tá aqui a tela do Stream, né, da Microsoft, e ela permite para a gente, além de assistir, compartilhar com os colegas, ela tem a transcrição, olha só que legal, tem a transcrição toda, você pode baixar toda a transcrição que foi feita aqui dentro, você pode fazer também edições, trocar o vídeo, cortar o vídeo, adicionar destaques, criar uma tela inicial, vincular a grupos e canais. Então o Stream, ele vai permitir que vocês façam alguns ajustes, algumas melhorias para que esta apresentação aqui depois se torne um viral. Você pode recortar alguns pedacinhos e mandar para o time das dicas mais importantes e tudo. Então, feito isso, pessoal, eu queria, no nosso resumo, né? Então, a gente termina aqui nossa 10ª dica, que a gente pode fazer. Agendar as reuniões pelo Outlook pode permitir informações massificadas, preparar o seu áudio e vídeo com qualidade, pense no emissor e no receptor, esse é um pedido. Fundos de tela e iluminação geram qualidade,
uma banda, economia de banda, desativando lá o nosso sistema, trazendo também esse cuidado em organização do lobby, dos participantes e apresentadores, o modo galeria, o destaque para permitir este fluxo da reunião de qualidade, mutar, né, deixar o áudio no mudo e erguer a mão para ter essa organização também, compartilhamento de tela e reproduzir o áudio para dar qualidade em tudo isso. E, claro, duas dicas legais aqui para finalizar, que é o quadro branco, poder utilizar o quadro branco, mas, ao mesmo tempo, também fazer a gravação, né, e a reprodução dos artigos. Então, pessoal, este é o resumo das dicas, né, na live que eu queria trazer aqui para vocês poderem assistir. Eu sou um instrutor da Call Daniel, eu aplico, né, eu trabalho com GTD, com produtividade, e aqui na empresa onde eu estou como executivo hoje, ela me permite aí, por ser uma empresa muito grande, nós temos a ferramenta do Teams em larga escala, e a gente vai aprendendo no dia a dia, vai aprendendo essas dicas, essa construção na prática, e eu queria trazer aqui, obrigado, Carl Daniel, por eu poder repassar essas dicas para todos os colegas, para todos os clientes aí da Call Daniel, para utilizarem cada vez mais a ferramenta de forma produtiva, de forma organizada e, claro, de forma eficiente. Por último, recadinho aqui que eu queria dar cuidem sempre, reuniões são importantes, são produtivas, fazem a diferença. Mas sempre pense se essa reunião poderia ser resolvida através de um e-mail, através de uma ligação ou até uma gravação de áudio, né, através de um texto dentro do próprio Teams ou até de um áudio dentro do próprio Teams, que ele permite isso, ou ainda mais, às vezes a ligação funciona. A reunião, né, não precisa ter uma reunião com 2, 3, 4, 5 pessoas, ela pode ser resolvida com uma ligação para alguém, né, a boa, velha e antiquada ligação ali pelo telefone para resolver problemas rápidos. Obrigado, gente, é um prazer estar falando com vocês, seguir aqui as dicas para a gente ter reuniões eficientes e produtivas, e eu já vou estar construindo uma live aqui, aguarde a próxima para a gente falar na criação de equipes e canais eficientes dentro do Teams, ok? Obrigado, um grande abraço e até a próxima.